Então, minha gente, aqui então, já voltou tudo aqui de novo, pronto. É aqui? Não, é aqui. Pronto. Propriedades das relações. Então, nós vamos ver aqui 4 propriedades importantes que uma relação pode ter, tá? Primeiro, ser reflexiva. Mas para definir essas propriedades, eu tenho que estar sempre falando em relação do tipo de S para S, tá? De um conjunto nele mesmo. Não é o caso de relação de um conjunto em outro conjunto, tá bom? Então, aqui é só entre os mesmos conjuntos. Então, a propriedade R, ela é reflexiva quando, para todo x do conjunto na qual ela está definida, o x tem que estar relacionado com ele mesmo. Para todo x, tem que lembrar disso, para todo x. Vocês estão acostumados com esses símbolos aí da lógica, né? Relação simétrica. R é simétrica quando, para todo x e para todo y, se x estiver relacionado com y, então y tem que estar relacionado com x. Vamos ver uma situação aqui de reflexiva, né? Uma situação de uma relação R aqui, por exemplo. Eu tenho uma relação R, vamos colocar aí no conjunto S, por exemplo, 1, 2, 3. Tá? Se eu tiver na minha relação os seguintes pares, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Pronto. Por exemplo, eu tenho esses 4 pares aí na minha relação. Pergunta é, ela é reflexiva? Não é reflexiva, porque eu não tenho o par 3, 3. Porque lembra, tem que ser para todo x. Então, eu tenho que ter o par, nesse caso aí, desse exemplo, eu tenho que ter o par 1, o par 2, 2. Ó, 1 tem aqui. O 2, 2 também tem. Mas o 3, 3 não tem, tá? Então, essa R não é reflexiva, tá? Tem que ser para todo, beleza? Bom, a relação simétrica, né? A propriedade simétrica. Então, de novo, para todo x e y do meu conjunto, se o x estiver relacionado com y, então o y tem que estar relacionado com x. Repara que é uma condicional. Então, se isto aqui não acontecer, isso aqui não precisa acontecer, tá? Então, vamos dar um outro exemplo aqui de relação R. Ok, se eu boto essa relação aqui, por exemplo, assim, ó, 1, 2, 2, 3, 3. Tá? Essa relação aqui. Essa relação é simétrica? Sim, ela é simétrica, porque para todo x e para todo y, se o x está relacionado com y, o y também está com x, ó. O 1 está relacionado com 1 e o 1 está relacionado com 1, tá? Mesmo que eu estivesse pensando em elementos diferentes, né? Eu não tenho um par, por exemplo, 1, 2. Se eu tiver o par 1, 2, aí eu preciso ter o par 2, 1. Então, essa daqui é simétrica. Tá? Vamos chamar essa relação de outro nome, porque aí eu aproveito, relação T, por exemplo. Aí vamos chamar aquela relação lá em cima, né? Vamos ver essa daqui. Essa daqui é simétrica? Ela não é simétrica, porque eu tenho o par 1, 2, mas não tenho o par 2, 1, tá? Então, R não é simétrica. Por que isso? Porque, né? 1, 2... Pois, basta dar uma situação que não funciona. Pois, um par 1, 2 pertence a R, mas 2, 1 não pertence a R. Entendeu? Então, assim, se eu tiver o par... Ó, de novo, ali eu tenho o par 3, 1, mas não tenho o par 1, 3. Então, ela já não é simétrica por conta disso. Basta falhar em um único caso, tá? Bem, propriedade transitiva agora. Essa vai envolver 3 elementos de S, tá? Então, dados para quaisquer 3 elementos de S, x, y e z, para todos, né? Se o x estiver relacionado com y, o y estiver relacionado com z, né? Então, eu preciso ter o x relacionado com z,
tá? Um exemplo aí que a gente pode colocar entre as pessoas aí de uma família, vamos colocar assim. Se João é mais velho que Pedro, Pedro é mais velho que Maria, então João é mais velho que Maria. Então, a relação ser mais velho que, a relação ser mais velho que é uma relação transitiva, tá? Não é possível você ter João mais velho que Pedro, Pedro mais velho que Maria e João não ser mais velho que Maria. Isso não acontece, né? Isso não pode acontecer. Então, a relação ser mais velho que é uma relação transitiva, tá bom? Então, vamos lá. Essa relação que eu coloquei aqui, vamos verificar. Qual foi mesmo? Vou repetir ela aqui embaixo. R, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2. 2, tá? Isso aqui é um 2. Será que essa aqui é transitiva? Vamos ver. Vou fechar aqui. Ó, os pares que são reflexivos, a gente não precisa se preocupar, né? Então, por exemplo, eu tenho um relacionado, esses dois aqui, por exemplo, né? Eu tenho um relacionado com um, né? Tenho um relacionado com dois. Então, eu tenho um relacionado com dois, que é esse próprio aqui. Então, o que envolve os pares reflexivos, a gente não precisa se preocupar. A gente tem que estar preocupado com aqueles que envolvem elementos distintos. Então, olha só. Eu tenho o par 3, 1, né? Pertence à relação. Esse aqui. Tenho o par 1, 2, pertence à relação. Então, eu teria que ter o par 3, 2 para ela ser reflexiva. Ó, 3 está relacionado com 1 está relacionado com 2, então eu teria que ter o 3 relacionado com 2, mas o 3, 2 não pertence à relação, tá? Então, não é transitiva. Tá certo? Esse é o conceito. A antissimétrica é a que é um pouquinho mais complicado da gente perceber. Vamos lá. Dados dois elementos quaisquer do conjunto, se o x estiver relacionado com y e o y estiver relacionado com x, então os dois têm que ser iguais. Ah, professora, antissimétrica, então é toda aquela que não é simétrica? Não, tá? Olha só, vamos ver se essa relação R aqui seria antissimétrica. Essa seria antissimétrica, porque eu tenho 1, 2, mas eu não tenho 2, 1. Eu tenho 3, 1, mas eu não tenho 1, 3. Mas vamos colocar uma outra situação aqui, olha só. Que eu posso ter uma relação que não seja nem simétrica e nem antissimétrica. Quer ver? Essa relação aqui, ó. Se eu aumentar um pouquinho essa que tá aí, ó, 1, 1, 2, 3, 1. Vou botar um par 1, 3, tá? E botei só o par 1, 3, tá bom? Então, repara, ela não é antissimétrica, desculpa, ela não é simétrica, porque eu não tenho o par 2, 1, tá? Então, ó, não é simétrica, já não era mesmo, né? Eu já tinha visto lá. Métrica, pois, 1, 2 pertence a R, mas 2, 1 não. Só tô repetindo aqui. Tá? Então, ela não é simétrica. Ela também não é antissimétrica. Não é antissimétrica. Pois, ó, eu tenho o par 3, 1, pertencente à relação. Tenho o par 1, 3, pertencente à relação, né? Mas 1 é diferente de 3. Porque olha o que acontece aqui na definição, ó. Se isso acontecer, então isso tem que acontecer. Lá naquele exemplo, estava acontecendo, né? O x relacionado com y e o y relacionado com x, ó. O x relacionado com y e o y relacionado com x, mas eles são diferentes. Então, ela também não é antissimétrica. A professora pode ter uma situação de uma relação que seja simétrica e antissimétrica simultaneamente? Sim. Aquela relação, essa aqui, ó,
essa relação T também é antissimétrica. Vou ler de novo aqui. Né? Essa relação T, cadê? Também é antissimétrica. Por quê? Porque toda vez que eu tenho, olha, eu tenho um relacionado com um, né? Vamos pensar assim, vou sinalizar que é para vocês perceberem qual um que eu estou falando. Eu tenho um relacionado com um. Tenho o um relacionado com um. E os dois são iguais, tá? Então, foi satisfeita a antissimetria, tá bom? Então, R é... Não, R não, desculpa, a T, né? Então, T é antissimétrica também, tá? Só uma curiosidade, essa relação vazia aqui, ó, a relação vazia, essa relação aqui, que propriedades ela possui? Será que ela possui todas? Né? Vamos dizer que eu tenha ninguém relacionado com ninguém, que é justamente a relação vazia, tá? Será que ela tem todas as propriedades? Ó, ela não tem a propriedade reflexiva, porque na reflexiva, a propriedade reflexiva ela é mais categórica, ela não é condicional, tá? Ela é mais categórica. Eu estou dizendo que para todo x, x tem que estar relacionado com x. Então, se eu estou lá no meu conjunto S, que é o conjunto 1, 2, 3, por exemplo, eu não tenho o par 1, o par 2, 2 e o par 2, 3 na relação vazia. Então, a relação vazia, ela não é reflexiva, mas ela possui todas as outras três propriedades. Por quê? Porque em cada uma dessas três propriedades, a premissa das condicionais não acontece. Então, se a premissa não acontece, lembra que isso faz com que a condicional toda seja verdade, né? Então, quando a premissa não acontece, a condicional é verdadeira. Ou seja, então, se essas premissas aí não são satisfeitas, tá? As propriedades são satisfeitas, porque as propriedades são baseadas nessa condicional, né? Nessas condicionais, tá bem? Vamos aos exemplos, né? Que é por meio deles que eu acho que vocês vão perceber melhor as situações. Vamos fazer, antes de fazer esse exemplo 7.5, que eu acho que ele é um pouquinho mais complicado, não muito, né? Mas só que a gente escreve mais, né? Vamos fazer alguns aqui do exemplo 7.6. Talvez eu não faça todos, porque são muitos, né? Então, vamos lá. A primeira propriedade, vamos colocar aqui, exemplo 7.6, a letra A. Então, em N, tá? Em N, se X está relacionado com Y, X está relacionado com Y, se somente se o X mais Y é par. Tá? Vamos fazer essa daqui bonitinho. Né? Vamos lá. Ela é reflexiva? Sim, é reflexiva. Né? Por quê? Veja que eu vou mostrar as propriedades sem usar número, né? Eu posso até exemplificar, mas eu não posso confirmar que a propriedade, que a relação atende uma determinada propriedade, exibindo um exemplo, tá? Eu não posso dizer assim, ela é reflexiva sim, porque o 1 pertence à relação, porque 1 mais 1 é 2, que é par. Né? Não, eu tenho que pensar o seguinte, ó, X está relacionado com X, né? Pertence a ρ, né? Para todo X, pois, né? X mais X é igual a 2X, né? Repara que o X é natural, né? Porque eu estou pegando no conjunto N. X mais X é 2X, que é par. Tá? Então, sempre que eu pego um valor e somo com ele mesmo, isso tem como resultado um número par. Então, essa propriedade ela é reflexiva. Esse é um primeiro. Né? Será que ela é simétrica? O que vocês acham? Eu acho que é, né? Porque a soma é comutativa. X mais y é igual a y mais x. Então, vamos colocar assim. Vou escrever bonitinho. Sejam x e y pertencentes aos naturais. Né?
E suponha, porque aí eu vou supor a premissa da condicional, né? E suponha que x esteja relacionado com y, tá? Então, né, x mais y é par, tá? Também, y mais x, né, é par, pois, né, x mais y igual a y mais x. Tá explicado bonitinho, né? X mais y igual a y mais x. Então daí, né, o y está relacionado, não é pela R, é pela rua. O y está relacionado com x. E daí ela é simétrica, tá? Ih, caramba, ó, a transitiva eu acho que é um pouquinho mais complicada, mas será que é? Vamos pensar. Aí, para pensar, a gente até pode usar uns exemplinhos, né? Só para ajudar a gente a pensar. Então, por exemplo, se eu pego lá assim, eu tenho o 3 relacionado com 1, porque o 3 mais 1 é um par. Ok. Eu tenho o 1 relacionado com 7, porque 1 mais 7 também é par. Ok, eu posso dizer que o 3 está relacionado com 7, porque 3 mais 7 vai ser par também. Interessante. E se eu pegar valores pares? Vai funcionar mais ainda, né? Porque aí eu estou trabalhando tudo com número par. Eu nunca vou ter um número par relacionado com um número ímpar. E nem um número ímpar relacionado com um número par. É por isso que a transitividade vai valer, né? Então, mas vamos lá, vamos à explicação bonitinha. Então, vamos botar assim: sejam x, y e z, né? Porque aí para a propriedade transitiva, eu preciso de 3 valores, né? Ali eu usei o 3, o 1 e o 7. Então, x, y e z pertencentes a n. E suponha... Deixa eu apagar. Deixa eu apagar essa coisa aqui. E suponha que x está relacionado... X não, x está relacionado com y e y está relacionado com z. Né? Assim, ó, eu posso dizer que x mais y é um 2n, para dizer que é par, né? Com n pertencente aos naturais. E y mais z é um 2m, né? Com m também pertencente aos naturais. Então, eu estou dizendo que se o x está relacionado com y, a soma deles dois é um número natural. Desculpa, é um número par, por isso que é um número da forma 2n, tá? Para a gente representar um número par. Muito bem. Aí, olha só, se eu somar essas duas equações, né, somando estas equações, o que acontece? Eu vou ficar com x mais y mais z igual a 2n mais 2n. Né? O que vai acontecer aqui, então? X mais z é igual a 2n mais 2m menos, tá? 2y. Então, olha lá, o x mais z, ele vai ser igual a 2 que multiplica n mais m menos y, ok? Este número aqui pertence aos naturais. Então, eu posso dizer que, sei lá, isso aqui é par, tá? E daí, x está relacionado com z. Porque eu mostrei que a soma de x mais z é um número par também, tá certo? É um número da forma 2p, né? Se eu disser que essa soma aí é um p natural, tá bom? Então, essa propriedade também é transitiva. Tá? Então, é antissimétrica? Não, porque a simetria dela, a simetria da forma que é,
né, impede que seja, porque, por exemplo, eu tenho o 3, 1 na relação, e eu vou ter o 1, 3 também na relação, certo? E o 1 é diferente de 3, então ela não é antissimétrica. Aí, para você mostrar que não é, basta um contra-exemplo, né? Então, olha lá, não é antissimétrica. Não é antissimétrica, por quê? Aí eu boto lá, 1, 3, pertence a rho, né? 3, 1 também pertence a rho, e 3 é diferente de 1, tá? Então, não é antissimétrica, aí basta mostrar um contra-exemplo. Mas, olha, eu não vou fazer isso para todas essas relações que estão aí, né? Não vou pensar em fazer esse tipo de coisa, essa demonstração completa. O ideal é que a gente pudesse fazer, mas aí eu vou fazer um vídeo aí com, né, algumas horas de gravação, né? Eu não pretendo fazer isso com vocês, tá? Mas vamos pensar só na letra B ali. Vamos lá. Vamos assim só de cabeça, né? Depois a gente vai. Eu posso até escrever aqui do lado, né? Aquelas propriedades que a gente concebe. Repara que eu estou no conjunto Z, positivos, né? Sem o zero, ou seja, no conjunto dos inteiros positivos, tá? E aqui está dizendo que x está relacionado com y se o x dividir o y. Então, a primeira coisa, ela é reflexiva? Sim, todo número divide ele mesmo. Então, ele possui a propriedade reflexiva, tá? Eu não tenho zero ali, então não corre o risco do x ser o zero, né? Será que ela é simétrica? Não vai ser, porque eu tenho, por exemplo, o 2 dividindo o 4 e o 4 não divide o 2, né? Então, ela não é antissimétrica. Será que ela é transitiva? Ela vai ser, porque eu tenho, se o 2 divide o 6 e o 6 divide 12, por exemplo, né? Então, o 2 divide 12. Depois eu posso até rascunhar isso aqui para vocês, ó. Se x divide, a gente usa essa simbologia. X divide y e y divide z, então, né, x divide z. Isso é fato, né? Vamos só dar uma explicada nisso daí, porque vocês vão perceber como é que fica a demonstração. Se o x divide y, então é porque existe, tá, alguém do tipo y é igual a mx, tá? Porque o y tem que ser um múltiplo de x, né? E se o y divide o z, então o z é alguém do tipo ny. De novo, porque o z, né? Desculpa, o z é um múltiplo do y, tá? Bem, então aí aqui agora, se eu jogar um dentro do outro, né? Então eu posso dizer que o z é um n que multiplica quem é o y? mx, tá? Então, repara, isso aqui eu posso chamar de um p, né? Então, o z é um px, ou seja, o z é um múltiplo de x. E daí, o x divide z, tá? Então, isso aí é uma verdade, tá? Então, essa propriedade, essa relação do item B é transitiva. Será que ela é antissimétrica? Vai ser, porque a premissa da relação, né? Quando os elementos são distintos, eu nunca vou ter uma premissa completa, tá? Aquela, se x divide y, y divide x, então os dois são iguais. Sim, porque o x divide x mesmo, né? Agora, se eu tiver, eu não vou ter uma situação do tipo 2 divide 8 e 8 divide 2. Eu não vou ter uma situação assim, tá? Se dois números distintos, um dividir o outro não pode dividir o primeiro. Então, ela não é antissimétrica. Ah, desculpa, então ela é antissimétrica. É antissimétrica. Entendeu? Então, ela possui essas três propriedades aí, tá?
Vou dar uma encerrada aqui. Esse vídeo acho que já tá ficando bem longo, né? Então, reparem que eu vou ter que gravar algumas aulas aí nesse capítulo, tá? Mas aí a gente vai seguindo aí com a aula, tá? Então, gente, já já eu volto.